Fala pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu falei sobre a cultura de dados, né? Como a gente começa o pensamento de dados para começar a fazer um planejamento estratégico de campanha que seja mais efetivo, que acerte mais, que tome melhores decisões, que consiga realizar um monitoramento para fazer esse acompanhamento ao longo do tempo, e aí ver se tem alguma coisa acontecendo errado, alguma coisa acontecendo certo, e aí recalculando a rota de acordo com o que for acontecendo. Nesse vídeo de agora, eu vou estar falando especificamente sobre as ferramentas, as utilidades que os dados podem dar para vocês de uma forma bem específica, bem prática mesmo, para conseguir mostrar para vocês como usar esses dados já no cenário político eleitoral, no cenário político aí da sua região, para tomar a melhor decisão, para entender um panorama aí, como é que funciona o município de vocês, eleitoralmente falando, e a partir disso conseguir tomar as melhores decisões usando dados concretos, dados factíveis de serem analisados e, principalmente, conseguindo observar não só os dados mais simples, e sim dados mais repletos de detalhamentos, para a gente conseguir ter uma visão ampla, uma visão global como um todo, e uma visão também detalhada, indo dos mais macros, assim, das análises mais amplas, até as análises que tem lá no detalhe, o que você pode, às vezes, encontrar algum indício importante para uma estratégia política. Então, vamos lá, vou compartilhar a apresentação para vocês, e aí eu vou falando sobre esses casos, e a ideia é ir avançando na técnica, nas análises, com o passar dos vídeos. Então, caso você já saiba alguma coisa, eu estou falando alguma coisa já muito lógica, que você já usa, vai vendo, né, até o final do vídeo, porque eu vou avançando no conteúdo e a partir disso a gente vai avançando nas técnicas sobre análise de dados, planejamento estratégico de campanha, sobre conhecimento eleitoral e por aí vai. Então vamos lá, vou compartilhar a apresentação com vocês e espero que ajude aí a vocês a fazer as melhores análises políticas da sua região. Então vamos lá, né? Para construir uma jornada política de forma inteligente, nessa parte 2, eu vou estar falando especificamente sobre análise de dados, como usar as diferentes análises de dados para conseguir tomar as melhores decisões. E eu falo muito de jornada política porque é isso, né? A gente começa agora, pensando no período que estamos agora, o que a gente pode fazer com esse planejamento e a partir disso ir escalando, né, as ações para quando chegar lá no momento eleitoral, no momento da eleição, a gente já está mais consolidado, mais forte, com mais potência para fazer essa campanha. Mas antes de fazer a campanha lá no dia da eleição, né, no momento eleitoral, a gente precisa ter um planejamento de longo prazo que começa com mais básico e vai avançando com as análises, com as ações também, para conseguir ser eficiente, ser mais competitivo e ganhar força, né, com o passar do tempo. E a partir disso, eu tenho 3 eixos fundamentais para uma campanha de sucesso aqui. O primeiro é a ciência de dados, que é o tema que eu falei na última aula, que eu vou falar agora aqui, que são esses processos e técnicas que norteiam a extração do conhecimento a partir de dados, desde uma forma mais simplista mesmo, só de você ter uma cultura movida por dados já está fazendo a diferença para a sua campanha, mas a ideia é expandir, a ideia é fazer ação concreta, a ideia é usar isso no dia a dia do trabalho para ser mais eficiente nas ações, para tomar as melhores decisões e para ter um trabalho também com metas que vão ser acompanhadas e vão ser identificadas com o passar do tempo. Mas também é muito importante que a gente tenha uma gestão estratégica, né? Que além dos dados que a gente está analisando, a gente consiga ter uma gestão que foque energia, foque em alocar recursos no melhor lugar possível. E juntando com o conhecimento eleitoral, que é alinhar com as práticas de campanha mais inovadoras, mais modernas. Por exemplo, é uma grande decisão a questão de onde alocar recurso. Por quê? É preciso saber se você vai pagar, por exemplo, mobilizadores, vai pagar equipe de rua, vai pagar pessoas para estar fazendo essa movimentação política, ou vai estar focando nas mídias digitais, em produzir conteúdo, produzir vídeo, produzir artes para o Instagram, produzir eventos online. E isso é uma decisão política que você precisa ter, uma decisão estratégica, mas tem a ver com conhecimento eleitoral. Por quê? O que está bombando hoje? O que funciona hoje? Qual a estratégia mais efetiva? Então, a partir dessa decisão que você for tomar, você vai traçar rumos específicos em trabalhos específicos para conseguir abranger um todo e até mesmo tomar as melhores decisões no sentido orçamentário mesmo, no sentido do seu dinheiro de campanha para fazer de acordo com a realidade que você está enxergando. Isso precisa ter estratégia, precisa ter análise, precisa avaliar sobre o que você vai decidir. Por exemplo, tem muitos candidatos mesmo muito focando aí nas mídias digitais. Em vez de panfletar, em vez de fazer aquelas equipes de ruas maiores, muitos candidatos estão impulsionando conteúdo, estão produzindo conteúdo de qualidade para conseguir chegar no público, né? Dado o contexto de pandemia também, que é muito difícil ir para a rua hoje em dia, falar com o público, né? Nem todas as cidades voltaram ao normal,
muitas não voltaram ainda, então a ideia é ter esse conhecimento eleitoral de como usar o momento de hoje, com o que o momento de hoje está permitindo que a gente faça, né, para a gente conseguir avançar com a melhor estratégia possível. E aí, nesse vídeo, eu vou trazer 7 dados e 7 técnicas indispensáveis para a sua estratégia política. Por quê? A gente precisa ter análises mais práticas, a gente tem que ser muito prático, a gente tem que ser eficiente nas nossas decisões e falar aqui para vocês o que é prático, o que tem de ferramentas, o que tem de técnicas, quais dados vocês podem observar, porque a gente já tem até uma ideia de dados que a gente quer observar. Ah, eu quero saber a votação passada, quero saber quem foi o melhor ou pior candidato, quero saber quem foi o melhor ou pior partido, quero saber um comparativo em relação de um candidato com outro, de um espectro ideológico com outro, e a ideia aqui eu vou trazer a prática para vocês aqui e ir avançando no conteúdo com mais técnicas, com técnicas mais rebuscadas, né, para vocês conseguirem ter a melhor eficiência. E quem usa esses dados e quem usa essas técnicas, com certeza fica mais competitivo, com certeza sai na frente nesse momento. A primeira parte é essa, 7 dados indispensáveis para uma análise política da sua região. Como eu falei, às vezes a gente quer só saber a votação, um ranking lá de candidatos, quer saber quem teve mais votos, quem foi competitivo, quem não foi, mas é muito interessante que a gente saiba outros tipos de dados, outros tipos de análise. Então, o detalhamento ideal que a gente tem, além de buscar os números absolutos, candidatos e suas votações, a gente vai buscar esses dados sempre por bairro e local de votação, para fazer um recorte que te ajude, para mudar a estratégia de acordo com cada local. Por exemplo, se você vier candidato a deputado, você precisa analisar, às vezes, apoio local. Algum vereador que já veio e vai te apoiar. Mas você vai analisar só a votação do vereador naquele município em si? A ideia aqui, não. A ideia aqui é você analisar aonde ele é mais forte, qual local de votação ele teve mais votos, qual local ele teve menos votos, qual é o potencial dele em determinadas áreas. A partir disso, você dá o tiro certo. Você vai exatamente naquele bairro, naquele local de votação, onde o seu apoiador, por exemplo, pode te dar o melhor apoio. E aí eu já começo com a parte prática aqui, né? Como eu falei, a gente começa do macro e vai indo detalhando. O primeiro são os rankings eleitorais por local. Quando eu digo local, pode ser bairro e pode ser local de votação. A gente sabe que tem essa divisão de seção eleitoral, local de votação, zona eleitoral, bairros, município e estado. Aqui eu estou trazendo para local de votação, porque o local é um agregado de seções, né? Mas é o local que você conhece, é o local que é da rua lá, que é a unidade, que é a escola tal, que tem lá uma sessão de votação ou várias sessões de votação, para a gente entender mesmo o que está naquele entorno, o que aquelas pessoas estão votando, em quem eles estão votando. E ao observar esse local, você consegue ter um detalhamento muito próximo da realidade. E a partir desse detalhamento, você tem a melhor estratégia possível ali para aquele local. Ah, determinado local vota assim, então eu posso ter uma estratégia tal. Outro local vota diferente, então vou ter uma outra estratégia para esse local. Ou, por exemplo, eu tenho muitos apoiadores nesse local. E quantos votos são? Ah, se tem tantos votos, eu vou planejar ter mais ou menos aquilo ali. E aí vai avançando com as análises. É uma boa forma de enxergar a votação completa nos municípios, porque você vai ter os rankings, né? E você vai ver que é o melhor, que é o segundo melhor, que é o terceiro melhor e por aí vai. Como exemplo, eu trago aqui, trazendo aqui para a minha realidade do Rio de Janeiro, como que funcionam os rankings eleitorais por locais. Você vai ter o bairro, que é o recorte que eu estou trazendo aqui, e o ranking mesmo, aqui eu trouxe como se fosse um top 5 de candidatos, que eu vou saber, o candidato A teve 1.000 votos, o candidato B teve 900, o candidato C teve 806, o candidato E teve 100 votos, o candidato Y teve 15 votos. E só de você analisar o ranking, o que é muito interessante, você pode ver se esse local é o reduto de alguém, é um local competitivo, algum candidato se destaca muito mais do que os outros, se também o tamanho do eleitorado desse bairro é bom para você ir lá, porque tem muitos eleitores, então você pode pegar uma parcela significativa desses eleitores. Por exemplo, aqui na Tijuca, eu botei como exemplo, que um candidato teve 6.420 votos, são números fictícios. Mas o segundo candidato, que é o segundo colocado, teve 300, então teve uma diferença aqui de 6.000 votos do primeiro para o segundo. Olha, então aqui é um reduto eleitoral de alguém, talvez seja mais difícil conseguir votos. Já ao passo aqui em Madureira, tá mais ou menos, né? De 5.000 para 1.600, caiu para 1.000, caiu para 500 e caiu para 123. Então, a ideia aqui é a gente conseguir enxergar essa dispersão entre os candidatos para ver qual a melhor estratégia a se tomar ali naquele local. Caso seja um local muito competitivo, menos competitivo, com poucos votos, poucos candidatos conseguem uma boa votação ali, aí você vai conseguir enxergar esse caminho.
O próximo passo é dispersão de votos. É você ver um candidato e ver pelo município inteiro, pelos bairros ou pelos locais de votação, como está essa dispersão de votos de um candidato específico. Você vai analisar um candidato e vai ver as áreas dele. Isso já é um georreferenciamento. Você já vai estar trazendo uma mudança de lógica para a sua análise. Então, vamos dizer que você tem um candidato que é seu apoiador. O candidato A aqui, em Madureira ele teve 1.000, Irajá 900, na Penha 806, na Tijuca 100, em Copacabana 20. Se ele for te apoiar, ele vai ter que te levar aí, Madureira e Irajá, que é onde ele teve mais votos. Ah, mas a candidata B aqui teve 5.000 em Ipanema, 1.600 votos em Ipanema. Aí você também já tem uma outra análise, por exemplo, Copacabana, Ipanema, Leme e Lagoa. Olha, essa candidata aqui, pelo que eu conheço da minha região, é muito forte na Zona Sul. Já esse aqui é muito forte na Zona Norte, mas tem um pingadinho aqui na Zona Sul. Esse aqui, por exemplo, candidato Y, tem voto em Copacabana, na Penha, no Leme, Irajá e Madureira. Olha, ele é da Zona Sul, mas também tem voto na Zona Norte. Então aqui você vai conseguir entender a força regional desses candidatos. Isso é muito relevante para saber se eles estão concentrados em alguma área, se eles dispersam os votos dele pela cidade, e a partir disso você também consegue entender a estratégia deles. Às vezes tem algo que eles fazem que faz esse tipo de perfil de votação acontecer. Às vezes ele é mais barrista, ali mesmo, foca só naquela área, então só consegue votos ali. Às vezes eles têm mobilizadores pela cidade inteira, às vezes é um perfil de ideologia que consegue comunicar para um público muito maior, e por isso ele consegue pegar votos da cidade inteira. A ideia aqui é você conseguir ver essa dispersão. Votações e percentuais. Olhar o percentual é muito, muito, muito relevante. Você vai ver que esse percentual vai te mostrar a melhor relação de forças entre os concorrentes. Por quê? Porque o percentual de votação em relação à quantidade de votos que tem naquele local de votação vai mostrar uma relação de força aí. Ele vai falar, poxa, candidato tal teve 30, 20% daquele eleitorado. O outro candidato teve 10% desse eleitorado. Pô, tem um candidato muito forte que pegou 50% do eleitorado de um bairro, de um local de votação. Então mostra que o jogo político ali naquela área está muito concentrado em alguém ou está muito disperso. Tem várias pessoas pegando um pouquinho desse percentual. Então, além de você analisar a força entre os concorrentes, você vai conseguir analisar a força desse candidato específico dentro dessa área. Então, você vai encontrar aqueles famosos redutos eleitorais, por considerar esse tamanho do eleitorado no cálculo. Se um candidato consegue 20, 30, 40% do tamanho do eleitorado de algum local, é muita coisa. Então você já vai saber que é um reduto eleitoral dele. E aí, caso for um apoiador seu, você tem que ir ali. Ou caso seja um concorrente seu, você tem que falar, poxa, eu tenho que pensar numa estratégia aqui para vencer essa pessoa. E como que funciona o ranking, né, por local pelo percentual? É isso, você vai, da mesma lógica, você vai analisar os candidatos e o percentual de votos de cada um. Ah, um teve 30%, o outro teve 25%, o outro teve 10%, 10%, 7%. Ah, tá mais ou menos disputado. Ah, mas agora aqui em Madureira, um teve 50%, aí depois já caiu para 15% e outro 10%. Poxa, tá uma diferença muito grande aqui entre o primeiro e os outros. Realmente esse primeiro é muito forte. O que eu posso fazer aqui nessa área, dado esse cenário? Na Tijuca, teve 15, 14, 10, 8, 8. Olha, a Tijuca, então, é um cenário mais disputado. E por ser mais disputado, eu vou ter uma estratégia específica. Eu vou analisar quem são esses candidatos. E uma coisa interessante também sobre isso, sobre o percentual. Ele não é relacionado, ao primeiro momento, ao número absoluto de votos. Então, assim, um candidato de um bairro, ele conseguiu 50% de votos desse bairro. Sendo que o bairro tem 100 votos. Então, ele conseguiu 50 votos só. É um número absoluto baixo, mas é um percentual alto. Mas, por exemplo, tem um bairro gigante aí. Tem um bairro com 100 mil votos. O cara conseguiu 10% de 100 mil. Então, ele conseguiu 1.000 votos. Olha, em número absoluto, é um número bom. Mas em número percentual, talvez não seja um número tão bom, tão chamativo assim. Então, fique-se adentro. A gente tem que sempre observar o tamanho do eleitorado, né, para ver isso, e o percentual, fazendo uma relação de um para outro. Porque não necessariamente um percentual alto significa muitos votos, pelo tamanho do eleitorado daquele local. Força partidária. Isso aqui é só você ver, né, o ranking da mesma forma que a gente está vendo dos candidatos, sendo que para partido. Você vai somar o voto de todos os candidatos de uma chapa, de um partido, e vai ver se determinado grupo, ideologia, partido, chapa, tem mais forças nesses locais. Então, eu vou ver lá. Olha, em Irajá, o partido A teve 1.000 votos, o B 900, o C teve 800. Ah, beleza, foi um bairro disputado pela questão partidária. E depois a gente até pode entrar no partido e ver, né, quem foi o candidato que teve mais votos, ou se teve mais votos divididos entre candidatos.
A ideia aqui é a mesma lógica, sendo que ao analisar o partido, você vai ver ideologia, você vai ver tipo de atuação. Isso pode te ajudar, dentro do seu bairro, dentro do seu local de votação, a traçar uma estratégia. Ah, meu bairro tem muitos votos em partidos de esquerda, em partidos de direita. Então, eu vou tomar uma estratégia, caso não seja o meu perfil, né, mas tentando se aproximar desse discurso, tentando, às vezes, suavizar algo que eu fale, que às vezes não vai colar para esse público, porque, de fato, ao analisar a votação dos partidos, a gente consegue ver ideologia, por exemplo. Votação na legenda. Muito relevante também analisar a votação na legenda, que é quando o eleitor vai nas urnas, não se vincula a algum candidato, mas se vincula a algum partido, sempre na chapa para o legislativo, por exemplo, a vereador. Ah, não tem nenhum vereador que eu gosto, mas eu gosto do partido. Às vezes tem um candidato para o executivo que é muito forte, isso acontece muito. E o eleitor não consegue se associar a algum outro candidato para o legislativo. O que ele faz? Ele vota lá o mesmo número que ele votou para prefeito, para governador, nos partidos, né? Para deputado ou para vereador. E aí fica esse voto na legenda. E mostra que esse voto na legenda ou é o da força política desse puxador aí de votos, né, para o executivo, ou é um indicativo de ideologia. E geralmente é um indicativo muito forte de ideologia aí daquelas pessoas. Então, analisar aí onde que os candidatos a presidente, a prefeito, a governador são fortes e ver o voto na legenda para a chapa lá do legislativo é muito relevante. Você vai conseguir enxergar a ideologia muito bem. Então, é a mesma lógica aqui. Você vai ver um ranking lá, vai olhar o bairro e vai ver, né, o voto na legenda dos partidos dentro desses bairros. Votos brancos e nulos. Isso para a estratégia eleitoral é muito interessante, porque a gente sabe que tem um número de brancos, nulos, até abstenções muito alto em todas as eleições, inclusive vem crescendo com o passar do tempo. Mas isso vai te indicar uma proporção de eleitores que não estão se identificando com algum candidato, ou que não quer votar, né? Ou que às vezes não está tão engajado assim na política, mas pode ser um indicativo de ser uma área a você trabalhar. Só de você falar com o eleitor, olha só, ninguém aqui está te representando. Esse bairro é um bairro que tem muito voto branco e nulo. Então é um bairro que vai ficar largado. Aqui você consegue até usar um discurso já sobre esse dado, já na hora de falar com o público, com o eleitor. Então você vai ver votos brancos, ranking de bairros, votos nulos, ranking de bairros. Você vai ver a quantidade absoluta, né, de quantos votos brancos e nulos esses bairros têm dentro de sua cidade, dentro do seu estado. E espaço eleitoral vazio, aqui já é uma dica mais complexa, né? É identificar aonde que tinha candidato na última eleição e não tem mais. Para eleição de deputado. Tem muitos deputados aí que não vão vir mais, que vão concorrer para outros cargos. Às vezes alguns até morreram aí no Covid, por exemplo. Teve muitos deputados aqui no Rio de Janeiro que morreram, ou que ficaram doentes, saíram do cargo, enfim. E aí eles vão deixar um gap, um espaço eleitoral vazio. E achar onde é que estão esses votos nesse espaço eleitoral vazio é crucial para você conseguir falar com um público que foi para as urnas, né, que vota, que não é um público que se absteve nas últimas eleições, mas que está órfão de candidato. Então, a ideia é você achar esse espaço eleitoral vazio. Se esse tipo de voto naquele deputado for um tipo de voto que às vezes é vinculado com o seu perfil, você consegue ir lá e falar com essas pessoas, porque elas já não vão ter mais em quem votar. E o espaço eleitoral vazio é a mesma coisa. Você vai olhar os bairros, vai somar a votação desses candidatos que vieram e não vem mais, e a partir disso você vai ver onde tem maior espaço eleitoral vazio dentro aí do seu município e do seu estado. Aí, para as técnicas eleitorais que poucos políticos têm acesso, que é o próximo tema, eu vou estar deixando para o próximo vídeo, que é a continuação desse, porque eu estou tentando gravar os vídeos em 20 minutos, mais ou menos, né, para ficar fácil, para vocês verem aos poucos aí. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre essas técnicas eleitorais que poucos têm acesso, que são muito importantes para vocês conseguirem analisar com mais detalhe aquilo que eu falei até agora. Eu vou estar mostrando, além das tabelas, além dos gráficos, seja lá o que for, como essas técnicas e ferramentas são mais robustas para vocês conseguirem tomar as melhores decisões aí para vocês nesse cenário político. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.